Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Arquitetura em Movimento, uma série feita em parceria com a loja Móveis Casa Verde e a Marcondes Paniago Reformas. E hoje nós temos o prazer de trazer aqui para vocês a Thaís, que é empresária e arquiteta e proprietária do escritório Sonho de Arquitetura. Então, vou trazer ela aqui um pouquinho para falar para vocês sobre a trajetória dela, a história dela, de como que ela aplica ali a arquitetura no dia a dia dos seus clientes, nas suas obras, e como é que ela enxerga a arquitetura aqui para a nossa vida do cotidiano campograndense. Então, Thaís, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente nessa série, onde a gente selecionou apenas 9 profissionais de Campo Grande para trazer a sua história, contar um pouquinho para os clientes, para o público de Campo Grande, a como que a arquitetura pode agregar ali no nosso dia a dia. Então, eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal que está ali do outro lado. Tudo bem, é um prazer, obrigada pelo convite, uma honra de estar participando e de ser contemplada. É, Bom, eu trabalho já na área há 7 anos, né? O Sonho de Arquitetura, ele já tem 7 anos de história. Eu comecei a fazer a faculdade sem nem saber realmente o que eu queria. Em 2013, eu ia ter um casamento e aos 20 anos, novinha, e, e nessa jornada, no dia 12 de outubro, eu perdi o meu noivo antes do nosso casamento, né? Nós íamos casar em novembro e ele faleceu. E eu comecei a estudar e fazer aqueles cursos da internet para saber o que eu me encaixaria. E saía muito arquitetura. Eu falava, nossa, mas o que é arquitetura? Eu não sabia o que era arquitetura aos 20 anos de idade. E eu falava, eu vou fazer. Então eu me inscrevi, passei nas faculdades que existia o curso de arquitetura e escolhi a Universidade do CDB. Então eu comecei por conta de um acontecimento ruim na minha história. E no primeiro semestre foi amor à primeira vista sobre a arquitetura, né? E já logo no terceiro semestre eu já comecei a frequentar as obras devido às atividades que os professores aplicavam e me apaixonei e desde o terceiro semestre eu nunca mais saí das obras. E através disso eu tive várias oportunidades de trabalhar com engenheiros, com arquitetos, e aí eu fui aprendendo muito sobre obra. É... E aí em 2018 eu abri a minha empresa Sonho de Arquitetura. E o nome dela faz jus ao significado que nós realizamos sonhos através da arquitetura. Uau, que legal. É interessante, né? Porque assim, a gente vê que de fato a arquitetura buscou você, né? Sim. A arquitetura te puxou, ela falou assim, não, vem cá que preciso de você. E hoje nessa sua trajetória ali, desde 2018, quando você abriu o escritório, né? O que você enxerga que Campo Grande pede para o profissional? O que você enxerga que as obras aqui pedem para a gente, principalmente para você que é arquiteta? Essência, personalidade. É, quando muito dos clientes que chegam até o escritório, eles estão aprendendo. Na verdade, eles não sabem o que a arquitetura ela pode proporcionar. E isso cabe a nós, profissionais, passar e transmitir para esses clientes, né? Porque eles chegam perdidos. E da primeira vez que eles descobrem o que a arquitetura é capaz de fazer na vida deles, eles nunca mais abandonam. E o nosso escritório, inclusive, nós temos os nossos clientes tudo boca a boca. Então, boa parte, eu acho que cerca de 92% dos nossos clientes são clientes que voltam. Então, nós atendemos parente, amigos. Então, o nosso escritório ele sobrevive tudo através do boca a boca, da indicação. Então, através dessa experiência, da necessidade de você descobrir o que a arquitetura é capaz de fazer na vida e de você conseguir entender e compreender a necessidade e o perfil daquele cliente e você conseguir entregar aquilo e um pouco mais, né? Porque eles também têm medo. Não dou conta, meu Deus, é muito. Eu falei, não, dá conta, trabalha, corre atrás, você vai conseguir. E é muito legal as histórias dos meus clientes, porque todos eles passam por isso, né?
E eles falam, não acredito, olha isso. E se não fosse você insistir, eu não teria conseguido. Então, é um carinho e é uma história que tem por todos esses clientes que nós atendemos e a gente sempre tem esse feedback no final. Legal, cara, legal. E quando você fala ali em essência, em personalidade, como é que você é, traz aquilo que você acredita e une com aquilo que o cliente acredita, aquilo que é ele, né? Como é que você coloca isso ali no ambiente, né? Como é que você traz isso ali para que ele entre e fale assim, nossa, isso aqui é meu, mas se fosse só eu, não teria ficado só isso aqui. Realmente o cliente ele pensa pequeno. Outros pensam muito grande, né? Então a gente tem uma diferença muito grande e ali você é a balança do sonho dele, né? Então tem aqueles que imagina não dou conta dessa necessidade e a gente mostra através do projeto. Então a arquitetura ela é um planejamento na vida da pessoa. E quando você faz o projeto, você faz nosso escritório, nós realizamos o projeto com base no perfil do nosso cliente. Então, a gente faz um briefing, a gente faz um estudo, nós gostamos de saber muito da história, então, é um casamento. Né? A verdade é que é um casamento que você Sim. faz e um laço com todas essas famílias para você entender, porque a gente entra na parte onde mais dói, que é o financeiro. Né? Então é a parte onde mais você tem atrito na vida. E nós conseguimos aplicar com maestria essa parte de trabalhar dentro do financeiro do cliente. Então, nós fazemos um planejamento e o projeto, ele é isso. Eu quero, meu sonho é esse. Vamos citar um exemplo. O cliente quer uma área gourmet que a maioria gosta, né? E nunca tem esse projeto na residência quando ele compra pronto, por exemplo. Vou fazer uma área gourmet. Então, você começa a aplicar nessa área gourmet toda aquela necessidade desse cliente e sempre a gente apimenta um pouco mais, né? Dentro daquela realidade dele. Então, se o sonho dele é um sonho grande dentro da realidade dele naquele momento, existe uma programação. Então, a gente não faz um projeto que tem que ser executado de uma vez. Então, ele tem planejamentos de realizar por parte. E a gente conta com muitos parceiros, né? A Casa Verde é um dos parceiros que nós temos que também entra nessa programação, porque nós mandamos o projeto com antecedência, nós conseguimos colocar tudo de acordo com o que está no projeto com o planejamento. Legal, cara, legal. É interessante ver isso daí, porque você falou um negócio que eu acredito muito, que é a arquitetura, ela é um planejamento da vida, né? Que assim, o espaço ali, seja ele um escritório, seja ele uma área gourmet, seja ele a casa, seja ele um quarto, a pessoa vai passar ali muitas horas da vida dela dentro daquele espaço, né? Uhum. Então, de fato, ele precisa ser planejado, ele precisa ser pensado para que atenda à necessidade, que é aquilo que você falou, a necessidade do cliente. E, Thaís, nessa sua jornada, nessa sua trajetória, teve algum projeto assim que te marcou muito? Você falou assim, nossa, isso aqui é aquilo que de fato eu acredito que é arquitetura, isso aqui é de fato aquilo que eu preciso levar para outras pessoas. Nossa, são tantas histórias. É, eu acho que o meu primeiro projeto, porque eu ainda estava cursando e apareceu um projeto de uma sorveteria. E ela é a maior do estado do Mato Grosso do Sul. E se deixar, é que a gente não fez uma pesquisa para ver se não era a maior do Brasil. Então, esse primeiro projeto me marcou porque eu peguei um projeto muito grandioso logo de cara. E tudo que é muito difícil eu gosto, né? Tudo aquilo que te dá, que você precisa dar o máximo para ele. Então, foi um projeto que eu estudei muito, um projeto que eu tive muita ajuda também, né, com outros profissionais arquitetos. Então, esse foi o que mais me marcou, foi aonde surgiu até o nome da empresa. Eu acredito que foi esse. Nós fazemos bastante projetos comerciais, industriais, hospitalares. Acho que esse. Pô, legal. E aí, nesses desafios todos que você fala, né, que
você gosta de coisas difíceis, né? E nós que trabalhamos com obra, na verdade a dificuldade existe todo dia, né? E aí os desafios ali, a obra, acho que sinônimo de obra é desafio, né? Porque é desafiante, você não conhece aquele espaço, você, na maioria das vezes, não conhece todas as pessoas que vão passar por ali até que aquilo se concretize. Como é que você acredita que a arquitetura aqui em Campo Grande precisa acontecer? Como é que a arquitetura, como é que o campograndense pede que essa arquitetura aconteça e que a obra ali seja conduzida por um profissional? Eu costumo dizer que é a afinidade. Então, quando um cliente nos procura, o que vai mostrar se a gente vai realizar aquele sonho daquele cliente é a afinidade. Então, eu falo para o meu cliente, escolha o melhor profissional e aquele que você sente no coração que ele vai te entregar o melhor. Então, que nem eu mencionei, é um casamento. Então, você tem que ter uma conexão com o seu cliente. Nós não colocamos o financeiro lá na frente, né? De quanto ganha, de quanto vai gastar. É amor. É amor pela profissão, é amor pelo que você vai entregar. Então, todos os clientes que eu administro obra, que eu trabalho nessa parte que é bem trabalhosa e que eu não fico sem, eu amo trabalhar com isso, são todos clientes que eu tenho no coração. Se tornam amigos, se torna da família. A gente sempre atende outra demanda de pessoas indicadas por esses clientes. Então, quando a gente vai escolher para quem trabalhar, a gente sempre atende aquele que você mais se conecta para conseguir entregar um bom resultado. Porque, imagina, uma pessoa ela faz uma reforma pequena, faz um reparo pequeno, já tem dor de cabeça. Uma obra de no mínimo 6 meses tem muita coisa para rolar, né? Então é isso que a gente coloca em prática. E a nossa equipe também, que eu sou muito grata pela equipe maravilhosa que eu construí ao longo desses anos e muitos parceiros que fazem parte do nosso dia a dia e que compreendem, né? Porque muitos parceiros que me atendem ao longo desses 7 anos, a minha equipe já tem mais de 4 anos fixa comigo, então é difícil você conseguir fazer um laço tão grande desse e o cliente ele confiar e entregar o sonho dele para nós e a gente realizar tudo isso com maestria. Show de bola, cara, show de bola. E aí, o que os clientes podem esperar, então, da Thaís daqui para frente, da Thaís do escritório Sonho de Arquitetura? Que eles podem esperar para os próximos anos aqui em Campo Grande? Eu acredito que eu entrego muito ali logo quando ele vai me pesquisar. Preciso de um arquiteto, vou descobrir quem posso colocar dentro da minha residência ou que possa realizar esse meu sonho. Então eu aplico, eu coloco muito aquela identidade de mostrar para o cliente que ele precisa colocar aquilo que ele gosta, a essência dele, aplicar a personalidade dele no sonho dele. E não colocar o que o status pede ou o que a arquitetura do momento está solicitando, e sim colocar essência e naturalidade em um ambiente. Uau, uau. E Thaís, você falou ali um pouquinho sobre a Casa Verde, sobre essa parceria, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como você acredita, então, que a loja consegue fazer você atingir esse objetivo, que é trazer essência ali para o projeto do seu cliente, mantendo a identidade dele, mas ao mesmo tempo ali mantendo a essência, aquilo que você acredita. Como que a loja pode? Eu gosto tanto da empresa porque ela existe personalização em tudo que a gente precisa fazer. E tudo com tipo de desafio que nós precisamos no nosso projeto, seja um sofá de cor diferente, de modulação diferente. Primeiro que nós sempre mandamos o projeto com antecedência para a gente poder ir atrás e pesquisar o melhor para o cliente. E nós temos muita flexibilidade, entendeu? Então, nós conseguimos atingir todos os perfis de clientes, né?
E eles aceitam muitos desafios, né? Eu quero mudar o tecido, eu quero fazer tal coisa diferente, eu quero assim. Não, Thaís, vamos fazer. E a gente consegue. Uau, que legal. Então, existe uma parceria e uma cumplicidade de conseguir atender muito mais as expectativas, tanto minha como profissional, porque a gente fica muito feliz de falar, ligar para o cliente e falar: olha, eu consegui aquele sofá para você por tanto, bora lá na loja buscar. Então, a questão da entrega também não é demorada, é rápida. Então, isso é muito gostoso para nós de poder ter essa parceria e contar sempre com a empresa ao longo desses anos. Pô, legal, legal. Então é isso. A gente já está se caminhando aqui para o final, mas qual que é a mensagem que você deixa para os outros profissionais aqui da nossa cidade e também para os clientes? O que que você deixa de mensagem, de inspiração, de dica, de conteúdo para quem está nos assistindo? Eu acredito que o nome que eu carrego ao longo desses anos faz jus, né? Realizar sonhos através da arquitetura. E que todos continuem fazendo isso com muita maestria, com muito trabalho. E a gente também usa uma frase, né? Seu sonho, nossa inspiração. Então, nós nos inspira muito no escritório. Nós temos projetos super diferenciados e muitas realizações, né? Nós já atendemos mais de 600 famílias. É... Então, o que eu deixo para os profissionais, ou talvez aos que estão tirando o diploma, que eu acho que esse é o mais essencial, porque tem muitos profissionais maravilhosos no mercado. Não existe aquele negócio de concorrência. Eu tenho tantas amigas e amigos arquitetos de profissão e a gente conversa tanto sobre isso. Então, é mais para uma mensagem para aquele que está se formando, né? Não existe concorrência, existe um sol para todos, né? E o respeito nessa área tão linda que nós temos, que é a arquitetura. E não deixar para a última hora, né? Porque quando a gente deixa para trabalhar na área de última hora, só depois que pega o diploma, você demora mais, né? Eu comecei dentro da faculdade e saí da faculdade já com uma empresa, né? Então, esse é o resultado de corres durante os estudos, né? Então a gente aprende muito mais na rua do que na faculdade em si, né? O dia a dia nos ensina e os nossos clientes também nos ensina muito. A gente leva cada aprendizado deles e com outros profissionais também. A gente carrega cada conhecimento nessas reuniões que nós fazemos e esses compartilhamentos a gente leva para a vida. Show de bola, Thaís, show de bola. Primeiramente, eu queria te agradecer em nome da Lojas Móveis Casa Verde, queria te agradecer em nome da minha empresa, Marcondes e Paniagua Reformas, e dizer que é um prazer ter você aqui com a gente, por você ter disponibilizado o seu tempo, por você ter vindo aqui e explanado um pouquinho da sua história para nós, porque assim, eu acredito que os campograndenses têm muito a ganhar com você. Eles têm muita sorte de ter você como profissional para atender eles, como opção de profissional para fazer eles alcançarem os sonhos deles, né? Então é isso. Muito obrigado em nome da loja, em nome da empresa. E que venham muitos outros projetos, que venham muitas outras parcerias. E conte sempre com a gente. Amém. Obrigada.